Olá pessoal, vamos começar mais uma live do terceiro Festival do Barro. Lembrando que essa edição, a terceira, é totalmente online em função da pandemia do Covid. Oi Silmara, oi Silvia, oi pessoal, tá entrando aí. Hoje a convidada de honra é a Tânia Schmidt e nós vamos falar sobre cerâmica para fogo direto. Então, vamos esperar ela entrar. Enquanto isso, eu convido vocês para o encerramento do terceiro Festival do Barro, hoje às 18 horas, pelo site www.festivaldobarro.com.br. Vamos esperar mais um pouquinho. Fernanda Soares está chegando aí. Que legal. O pessoal está entrando. E a gente está aguardando a Tânia Schmidt, que é a nossa... solicitou, vamos ver. Vamos ver, Tânia entra. A Tânia está entrando, conectando. Oi, Tânia, tudo bom? Oi, Seja meninas. bem-vinda Obrigada. à nossa live, do último dia do festival, do terceiro Festival do Barro. Então, vou apresentar a Tânia. A Tânia Schmidt é arquiteta e ceramista, e ela foi aluna de torno e trabalhou em ateliês de cerâmica tradicional japonesa em São Paulo. Ela desenvolve cerâmica funcional e pesquisa técnicas de fotocerâmica e cerâmica gráfica. Teve contato com construção de panelas para fogo direto na comunidade das paneleiras de Goiabeira, em Espírito Santo, e também com a ceramista Adriana Martinez, do grupo argentino Olheiras Cooperativas. Nossa conversa será sobre panelas de barro e peças refratárias de cozinha. No final da conversa, nós vamos abrir para perguntas dos participantes. Ok? Pessoal entrando aí, bastante gente, então é contigo, Tânia. Oi, meninos, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Ana, obrigada pela ajuda. O pessoal do Festival do Barro me convidou. Tenho trabalhado um pouco com as panelas, não é um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo, nem é muito dentro da linha de coisa que eu tinha desenvolvido, mas por causa de vários eventos que aconteceram e eu me interessei, comecei a trabalhar com as panelas em função de, por exemplo, argila Terra Nova, que foi desenvolvida especificamente para fogo direto, porque a gente pudesse cozinhar no fogão. Não serve no fogão nem no fogão elétrico, nem aquele fogão que funciona, eu até esqueci o nome agora, que é por indução eletromagnética, né? Então, sempre desenvolvida para panelas de fogo direto ou forno, né? Aí, também o forninho de carvão que a Luciana Firpo desenvolveu, que foi uma alternativa para fazer a queima de poucas peças ou de uma panela única. O forninho é interessante, ele cabe exatamente uma panela e tampa, uma panela de tamanho razoável, e a gente faz a queima carvão. Tem também feito a queima delas no forno elétrico, né? Na queima de biscoito a 1050 graus, também tenho tido um resultado bom, chegando numa temperatura boa para a panela, para ela ficar impermeável, para ela não ficar porosa demais. E nesse forninho, já vou te interromper, nesse forninho de barro, qual é a temperatura que é de carvão, desculpa, qual é a temperatura que alcança? Ele chega acima de 950, mas pode chegar a 1000. É instável, assim, a gente não, a não ser que use um termoparo. A Luciana Firpo tem feito algumas queimas verificando a temperatura, tem chegado em alguns momentos acima de 1000, mas é uma coisa que a gente pode fazer mesmo em apartamento, numa churrasqueira do apartamento. Sim, que é bem... O pessoal pode fazer até em casa, no caso, né? Sim, a gente tem usado dentro da churrasqueira, no lugar.
E é uma queima segura, né? Para quem não tem condições de fazer um fogo como foi feito no curso onde eu aprendi a fazer as panelas. Ela fez uma queima coletiva usando tijolos simples, mas uma construção um pouco maior, onde queimou pelo menos 15 panelas. E aí já foi uma queima, não foi longa, foi uma queima de 4 horas. Bem rápido. Bem rápida, né? Mas com toda a experiência dela, de saber quando que ela pode pôr mais lenha e para evitar que as panelas aqueçam demais e quebrem ou explodam, né? Sim. Que não Então, aqueça muito rápido, né? Que não exploda. importante, né? Para queima. Isso. A Eu queima só vou interromper porque o pessoal me puxou a orelha aqui, porque o encerramento é pelo Zoom, tá, gente? Não é no site, tem que entrar no Zoom, tá bom? Às 18 horas de hoje. Com sorteios, vale a pena. Vamos lá, então. Ok. Aí, então, mais um evento que me levou a fazer as panelas foi que o curso de workshop que a Luciana Martinez, que é da Orreiras Cooperativas, do grupo argentino, que veio para Porto Alegre, veio também em outros eventos no Brasil. E eu fiz e fiquei muito encantada com todo o ritual, com toda a pesquisa dela em cima da cerâmica pré-colombiana. E ela procura construir as panelas com pouquíssimas ferramentas, no máximo uma serrinha, trabalhando muito com o corpo, com o tamanho do corpo, né? A argila preparada também de matéria que a gente tem fácil de encontrar na região, por exemplo. Ela trabalhou com a argila que a gente tem, que é a argila de Santa Catarina, de Palhoça, e ela trabalha um pouco com essa cerâmica ritualista, e ela diz que isso é uma coisa para o cotidiano, para a construção da panela como ritual e o uso da panela como um ritual diário, da cerimônia diária de uso dessas peças. Mas a argila do fogo direto do Francisco Lourusso, que quem está produzindo é a Terra Nova. E são esses motivos que me levaram a começar a produzir panela. Um pouco diferente do que a gente fez no workshop. Eu tenho trabalhado com peças torneadas, que eu me sinto mais... é um pouco mais do meu dia a dia, produzir as peças no torno. As E pode panelas... ser torneado ou feito modelado à mão, né? Modelado com cobrinha ou com método. Eu acho que só não funcionaria com placas, né? Mas a peça feita na modelagem manual, levantada com as cobrinhas, brunida. Não sei por que meu celular apaga toda hora. Mas aqui tá bem a imagem, não tá cortando. Não fica escura. Não. Tá. Então, peça torneada à mão, com acabamento no torno. Às vezes eu até inicio o polimento com pedrinhas no torno. Pedrinha de ágata ou alguma outra pedrinha? Eu tenho uma pedrinha de obsidiana, que é bem lisinho, um vidro, né? Um vidro vulcânico. Ou outras pedrinhas de rio, né? Que a gente encontra E a gente vai encontrar uma que sirva para que seja ergonômica. Então, essa aqui é uma argila que é a palhoça, que é misturada com talco e chamote. Eu peneirei a palhoça, que ela tem muitas pedras, e algumas pedras estavam explodindo na queima, interferindo e danificando a superfície interna. E eu achei que valeu a pena ter o trabalho de peneirar, pelo menos numa malha mais grossa. Ela ainda mantém bastante dos grãos que ela tem, mas o polimento ficou mais fácil e eu não tive mais o problema de pedrinhas explodindo.
O que mais? O Uma pessoal coisa está que é... perguntando as vantagens da panela de barro. Pode falar um pouquinho sobre isso? O que eu tenho experimentado é que eu tenho usado para cozinhar arroz. Eu acho que ele tem um cheiro, um sabor um pouco diferente da panela feita do que o arroz feito na panela de inox ou na panela de alumínio. Ela mantém a comida mais quentinha, ela demora para aquecer, mas depois que a gente desliga, ela continua aquecida e mantém a comida mais quente por um período. Eu acho que é uma questão de carinho, assim, não é muito uma coisa para o dia a dia. Se você tá com pressa, vai pegar e vai fazer uma comida correndo. Como a Adriana fala, é uma coisa de ritual, né? Tanto para construir a panela quanto do uso dela. Ah, E é, ela mantém mais quente, ela demora para aquecer e manter mais quentinho, justamente porque ela é isolante térmico, né? Por ela ser mais porosinha, ela vai manter um pouquinho de ar ali dentro, que é justamente o que faz o isolamento, né? e ela continua cozinhando, a gente desliga, né? Ela E, mantém e continua fervendo por mais um tempo, né? e também E perguntaram se os benefícios para a saúde, se faz bem para a saúde. Em primeiro lugar, não é tóxica, né? Ela é totalmente natural. o que uma vez um professor da URGS, o professor Jaime Pedrassani, me disse, a gente tem que, de repente, mandar analisar a argila se a gente for tirar de um lugar desconhecido ou de um lugar que Sim. a gente não tem ideia do que tem na massa, né? E então, porque a mil grau pode ser que a mil graus pode ser que ainda tenha ficado algum resíduo de algum mineral que a gente não tem ideia, né? Alguma coisa Sim, tóxica, é. né? O ideal é usar uma argila de baixa temperatura industrializada, que a gente tem garantia do fabricante, do fornecedor, que essa argila é segura Exatamente. para utilitário. E na dúvida, pedir para fazer um teste. Isso não é caro, por volta de Uhum. R$ 200 a gente tem a análise dessa matéria-prima, ver se não tem nada tóxico, né? A Lara tem as panelas que são lindas. Ai, obrigada, Lara. E eu achei uma coisa que eu achei de similar tanto no trabalho da Adriana quanto da cerâmica japonesa, né? Que é essa coisa de construir o vazio, né? Quando a gente constrói uma panela, a gente não está construindo parede, fundo e tampa, né? A gente está construindo um container, uma alma lá dentro, né? Na japonesa, na cerâmica japonesa, a parte nobre da peça não é fora, não é fundo, mas é onde o alimento tem contato. Essa parte tem que ser a mais cuidada, a mais elaborada, porque a gente constrói esse vazio e não o que a gente vê por fora, né? Isso, a cerâmica utilitária, né? Da gente pensar. E quando a gente abre um pinting, a gente está construindo um vazio, a gente está expandindo um espaço aqui dentro. E é onde o alimento vai ficar, então alguns consideram a alma da cerâmica utilitária, o vazio, o espaço que a gente cria e não a parte externa, né? Isso, que o Então, o interior é tão exterior, importante quanto o exterior, né? Principalmente sim. nos utilitários. Uhum. Aí tem uma Legal. argila essa argila foi a de palhoça que eu misturei com chamate e talco. Essa aqui é a argila da Terra Nova. Essa foi uma peça que eu quebrei. A hora que ela ficou pronta, eu perdi o bico. Era Ah, uma chaleira. E essa argila que eu tenho usado para cozinhar as panelas que eu tenho. Ela é muito boa de polimento. Consigo ter uma superfície bem lisinha por dentro, por fora. O arroz não tem grudado na panela. e Depois de usa pronto, gordura? Não ele fica solto. precisa Eu usar faço gordura? normal. Não, Eu ponho um pouquinho um de pouquinho. óleo, azeite, frito Uhum. a cebola, faço aquele Bem refogadinho, normal. Uhum. ponho água fervendo e deixo cozinhar, né? E
ela tem ficado bem soltinho o arroz e não tem ficado quando não gruda no fundo da panela. Ela é tão polida que não adere. E essa Tânia, vou argila te é interromper. a da... O Leandro está perguntando sobre argila de palhoça, qual a proporção de talco e chamote. Tá, eu já vou Eu não falar sei, disso. depois, Já vou falar depois das massas. Aham. tá, tá É, falando ok. tá. Mas para finalizar esse início, que tem seguido muitas orientações da Adriana para a construção das peças, então, basicamente, do desenho da peça, muita coisa do que ela falou no workshop. Deixa eu mais ver o que mais. Aí, vamos falar então das argilas. Eu tenho usado a argila de Santa Catarina, Que é a onde tem, palhoça. que é a É de palhoça. palhoça. Tá. As primeiras tentativas eu tive muita dificuldade de fazer o polimento. O Pelas polimento com a pedra. pedrinhas. A Pelas gente pedrinhas. vai alisar a pedrinha, fica aquele volume que arranha e não consigo a superfície regular. E depois, em algumas queimas, eu tenho tido uns grãozinhos que acabavam explodindo e ficando depois um defeito no fundo ou na parede, uma coisa que estava me atrapalhando, porque a gente perde quase um dia, 2 dias polindo e trabalhando com a peça para ter esse problema em função da massa. Então, para mim, valeu muito a pena peneirar. Eu sequei a palhoça, depois hidratei, passei na peneira, uma malha simples de cozinha, não precisa ser malha 80 ou 60, pode ser aquela malha de peneira de plástico de cozinha. E aí essa argila eu coloquei e no peso seco dela, 15% de chamote, 15% de talco. Coloquei também um pouco de argila marrom da Terra Nova para alterar um pouquinho a cor, para ter na queima de baixa temperatura uma argila com uma cor mais interessante. E também coloquei um pouquinho de chamote de porcelana, que são grãozinhos bem fininhos. E a palhoça já tem grãos bastante grandes, mas eu pus um pouco do chamote fininho. Bem impalpável, chamote impalpável. Aí, é isso, de porcelana? O chamote de porcelana, ele é uma areinha bem fininha, ele não chega a ser um talco, uma coisa tão fina. Eu diria, chamote fino nem seria o médio, seria não um chamote muito em pó. Que a Adriana sugere uma coisa que é a planta tuna, que eu não conhecia, que é um cacto. Ela queimava os espinhos do cacto. Esse cacto aqui. Esse cacto eu nunca vi, não tinha, quer dizer, tinha visto, mas não tinha ideia que dava para usar na cerâmica. Esse cacto de folhas grandes, ela queimou os espinhos, cortou em pedaços com a faca, pedaços grandes, e deixou esses pedaços com água de molho por alguns dias, e ele vai soltando uma seiva meio grudenta, e ela usa essa seiva para umedecer a massa. Ao invés de colocar água no nosso preparo, ela usava essa água de tuna, uma água meio viscosa. E ela usava muito também isso na hora de costurar as partes, de juntar as alças, ou quando tinha uma fissurinha enquanto a gente estava modelando. Eu não tenho usado isso porque eu achei mais simples. Está dizendo que é do Rio Grande do Sul, é isso? Esse cactus? Eu não sei se Sim, a Silvia está perguntando ou está afirmando que é, Silvia. Eu não conhecia, né? Eu sou paulista, eu não conhecia. Eu conheci essa planta aqui. Eu já tinha visto cacto, mas com outro nome, não, né? Não tenho ideia se é só
aqui no sul, ou se é a outra planta, se é a planta que tem. A Silvia disse sim, mas não sei. Sim, sim. Uhum. Diz que é nativa do Rio Sim, Grande do né? Sul. E tu Tá. usa esses Ela cactos agora, Tânia? Tu tem usado não ou tem não? usado, não tem usado. Mas ela sugere também aquela aloe vera, ou A babosa, babosa, que a também verdadeira funcionaria babosa. na. Aham. Também funcionaria para essa para usar essa água para umedecer a argila e para deixá-la bem maleável. Não sei Aqui se eu respondi. é comum na beira de matas. Vamos ter que fazer como é que é? Uma excursão aí na beira da Sim. mata. Que mais? Sobre argilas, as argilas, tenho usado a argila do fogo direto, da Terra Nova, que eu tenho achado dela. Ela é bem plástica, é boa para trabalhar peças grandes. Eu tive um pouco de dificuldade de tornear, eu costumo ter uma peça mais fina, trabalhada no torno, e ela cedia um pouquinho. Então, tive que trabalhar uma peça um pouquinho mais grossa para que ela se sustentasse. E depois, no acabamento, eu cheguei na espessura que eu achava interessante, um pouco mais fina do que eu consegui no torno, na modelagem. Consegui. E ela tem uma granulometria que, com um pouquinho de polimento, ela já fica brilhante, já tem uma superfície bem lisa, bem macia, com poucas pedrinhas, muito boa para fazer esse acabamento para fazer o brunido. E a Silvia está dizendo que a tuna, né, o cactus, ele é comum em Itapuã. Aí a gente vai lá, fotografa, mas não pega ele, né? Deixa ele lá. Teria que Captando plantar cactus. no jardim aí a sua própria planta, né? Tem que só fotografar. Uhum. Então, a tuna, ela sugere descansar por um mês a argila, né? Nesse preparo, para ela ficar bem plástica, para os grãozinhos se hidratarem e ficar uma massa homogênea. Falando um pouco sobre a o desenho da peça, deixa eu ver onde que tá. Acho que aqui esse desenho. O que que ela fala? As peças pré-colombianas pareciam. As peças pré-colombianas, elas quase nunca eram planas. Elas É legal tinham ter parede fina, mas nem que elas eram. Não eram paredes grossas, eram paredes finas. Ela tinha algumas peças que a gente viu, era realmente não uma casquinha de ovo, mas como se fosse uma porcelana, uma peça muito leve. E mesmo assim não drenam, né? A água não vaza. O importante da peça ser curva e não ter o fundo plano, um croquisinho que eu fiz aqui, como o fogo se distribui na peça plana, né? A gente tem uma região quente no fundo e aqui uma região já fria, onde o fogo não está. Então tem uma diferença grande de temperatura. E aqui, quando inclusive a de peça. quebrar. Sim, Inclusive de quebrar, né? o risco de quebrar dessa peça aqui, pela diferença de temperatura, é muito maior do que o risco de quebrar numa peça Redondo. dessa forma. Esse redondo pode ser uma curvatura mais suave, né? Mas o calor ele vai de forma uniforme, né? Não vai ter uma diferença muito grande entre o topo da panela e o fundo, né? E esse ele vai se distribuindo e o fogo abraça a peça, né? E também durante o cozimento vai girar, né? Vai criar um círculo de calor aqui dentro do líquido, né? Vai, bate, volta, né? E não vai ter uma região fria e uma região quente. Então, para o cozimento, né? É uma coisa melhor. Ela faz muito essa tampa que eu gosto e adotei para o meu trabalho, que eu acho que é interessante porque, ao contrário, às vezes poderia escorrer por fora, teria que ter aquele encaixe interno para a tampa não deslocar. Achei que essa tampa é interessante, é uma tampa simples,
E eu posso usar isso aqui para outra coisa, a tampa, eu posso usar para aquecer uma outra coisa enquanto eu cozinho. Então o vapor bate, escorre e cai de novo dentro da panela. Eu acho que esse desenho que ela sugere, que elas usam, que baseado na cerâmica pré-colombiana, é muito interessante. Uma coisa que eu aprendi com ela também, essa alça. A alça é importante, o lugar onde a gente coloca a alça. Evitar muito próximo do fogo, porque ela vai aquecer. Colocar o mais para cima, para fugir do fogo. Eu já vi gente que fazia a panela com o cabo na direção do fogo, para baixo. Então eu fujo do fogo, tento levar mais distante possível para ter a tampa fria. E a tampa, a tampa não, o cabo atravessa a parede da panela e é colado por Queria que tu dentro. falasse um pouquinho sobre isso, né? É só Porque a gente. colado? Como é que é esse Não cabo, é. A gente alça? perfura a panela. Eu tenho aqui a caminho. Aqui eu comecei a fazer uma. Fiz agora de manhã. Eu Essa colei. qual argila é? Qual Desculpa, argila é? Ana. Qual argila é? Essa é a argila Terra Nova, de panela, de fogo direto. Eu coloquei essa peça, é um bloco ainda. Eu coloquei ela como um bloco, mas para aliviar o peso, eu começo a esculpir e também para ter uma peça mais fina e para não ter um bloco maciço com espessura muito diferente da parede da panela. Mais ou menos essa parede que a gente vê na borda, ela é toda panela assim, inclusive o fundo. É bem regular. Eu faço um furo, uso a barbotina e o bloco atravessa. Acho que eu pulei aqui o roteiro, Ana, mas vamos ir. Vamos lá. A Fernanda está perguntando se a alça é assim para evitar quebra quando a levantamos com alimento também. Sim, A alça é assim dentro da parede? Porque tu falaste duas coisas, né? Que a alça ela é inserida na parede e aí costurada. E também tu falaste que ela, no caso desse cabo, ela é oca para não ter tanto peso. Sim, então... aqui é uma panela grande. Eu tenho aqui 2,5 kg de argila. Já tirei uma parte no acabamento, mas isso aqui, digamos que caiba aqui 2 litros de água, ou mais, talvez, 2,5 litros, e mais o peso da panela, né? Então, para eu conseguir levantar essa peça, eu não posso ter um cabo nem muito pequeno. Então, mas também não posso ter um cabo maciço, porque isso aqui, um bloco, ele ia ter no forno correria risco de explodir, né? Uma peça maciça. Então, eu consigo aliviar o peso dele esculpindo o máximo que eu conseguir e ter uma parede segura ainda para ela resistir ao fogo. Acho que essa forma, que esse tubo, eu consigo um cabo bem resistente. A colocação do cabo, eu tenho o furo e tenho um pino é um bloco que eu bati bastante para compactar bem a argila no rolinho, sovei, amassei, bati na mesa para ele ter uma forma, essa forma, e eu esculpi na mão para ele ter o formato e não vou aproveitar tudo isso, mas é uma coisa que aí eu vou ajustar. Eu vou colocar como se fosse um prego, como se fosse ela atravessa, vou tentar mostrar. Isso, ela atravessa a parede. Aqui eu costuro, né? Faço as ranhuras. Tira um pouquinho o cabo para o pessoal ver o furo que tem. Assim? Isso, tem um furo e aí o cabo ou a alça Vamos fazer aqui, que acho que tem mais luz. Eu coloco a alça. O pessoal está reclamando que as mensagens estão dificultando a visualização. Como é a minha primeira live aqui,
Eu quero saber se dá para tirar as mensagens, não sei o que eu faço. O pessoal que oriente aí. Tá aparecendo para ti as mensagens Talvez se eu também, virar um Tânia? pouquinho assim, ou eu colocar um toninho aqui. Se eu levantar a panela, talvez funcione melhor. Só um pouquinho. A Silvia está ajudando aqui, ó. A live ficará gravada no IGVT do festival e a gravação não apresenta os comentários. Ah, ótimo, então, gente. Acho que Nesse melhorou um comentário, pouquinho. assim, ok, porque eu não ia saber tirar mesmo, só se alguém me disser. Eu não sei porque o meu, a minha tela com frequência escurece e eu tenho que ficar tocando nela. Aqui tá normal, assim, a tua tela do Tá. começo tá. Ó, Ó, ela Júlia tá, colocada tá aqui, super bem. tá. A gente coloca como se fosse um pino, atravessa, e aí a gente vai fixar com a barbutina, com o vinagre, e a região interna, onde aparece aquela sobra, a gente vai cortar um pouco e vai costurar e espalhar aquela argila que sobrou, espalhando bem na parte de dentro para que ela fique bem fixa. Isso também vai ajudar muito na segurança da alça. E outra coisa, costurar bastante aqui, colocar mais argila para evitar aquele estrangulamento, não ter a panela e um lugar mais fino aqui ou aqui, onde fica um ponto frágil. Coloca argila, espalha, coloca de novo, e aí vou ter a peça aqui fixa. Eu, depois de costurada, eu molho o jornal para ela ficar na posição. O jornal úmido ajuda a manter ela na posição que eu quero enquanto ela seca um pouco, até que eu possa manusear de novo, tirar isso com segurança, e aí eu começo a esculpir o cabo. Aí eu vou examinar. Ah, tá simétrico, tá mais baixo, mais para cima. E logo depois que eu terminei de fixar, eu venho com a ferramenta. Tá vendo, Ana? Eu tô Tá vendo vendo? bem. Vai ficar gravado no IGTV e aí sem os comentários vai ficar bem, bem melhor para o pessoal ver. Aqui, depois de tudo pronto, eu esculpo e tiro o excesso. Vai subtraindo a argila, né? Para deixar um Vai. pouco mais leve e também para evitar uma parede ou um trecho muito grosso da argila com risco de explodir ou qualquer coisa pela diferença de espessura. Alguma dúvida? Nós Alguém? vamos abrir para as perguntas no final, mas Tá. pessoal. Aí aqui ainda é grande, ó. Aí eu preciso pensar que eu preciso pegar, mas não pode ser uma coisa grande, desproporcional ao tamanho da panela, né? E isso aqui a gente alivia o tamanho, vai aumentando a região vazia aqui dentro. E aí isso aguarda até chegar num ponto de couro, que é quando a gente vai começar o polimento. Vou continuar aqui com a tampa. Vamos falar um pouquinho da tampa. A tampa. O pessoal perguntou aqui, então é da Terra Nova, né? Essa aqui é da Terra Nova. Tá, só para relembrar. Acho que a gente vai precisar de fornecimento de argila por ano da Terra Nova, né? A tampa, que também foi torneada no mesmo dia. O pessoal está perguntando se não sai vapor quente pela alça. Não, ela é fechada por dentro. Ela não, né? ela não pode, ela não perfura, ela é só oca até aqui, mais ou menos, assim, ó. Até essa região. Até aqui. Como as chaleiras japonesas, aquelas que tem um cabo torneado, que é um tubo. Ele não atravessa a panela. O furo é só para a gente ter uma peça leve, não ter um bloco maciço aqui.
Então ela é escavada até perto da parede, não é? É um furo é um cônico, né? A gente vai acompanhando a espessura, o cabo afina e também a gente vai esculpir, deixando uma parede regular lá dentro, sem deixar estrangulado aqui ou parede fina demais aqui, né? Eu Oi, também Carol. tenho. Ele está perguntando com furo aparente. Sim, essa parte de fora, bem externa, vai ficar o furo aparente. Por dentro não é furado, né? Isso. Deixa eu ver aqui onde que tinha uma. Aí, agora que está aparecendo aí na panela, lá no fundo ainda tem um furo, porque tu não colocou a alça. Mas quando colocar a alça, vai tapar esse furo, né? Isso, o bloco aqui. Esse bloco aqui, ele vai entrar como se fosse uma rolha aqui. Ele vai entrar, Isso, e aí a gente vai, costurar por para dentro. diminuir o peso, vai escavar, né? Vai tirar a matéria de dentro, mas não furar até lá, não. O vapor não vai sair porque vai ficar fechado lá. Isso. A tampa também foi torneada. A gente pode brincar, esculpir, ou desenho, fazer uma textura. Quem sabe até fazer uns furinhos para cozinhar alguma coisa a vapor, será que dá? Um Dá, eu brócolis a tenho. vapor aqui em cima? Dá. O que eu tenho é uma terceira peça. Uma terceira peça que seria a peça do vapor, um pouquinho mais alta, que essa seria perfurada para cozinhar no vapor. Ela entra aqui, que a gente aproveita o calor do cozimento de um peixe, alguma coisa, coloca algumas coisas para cozinhar no vapor, e aí eu posso ter a terceira peça, que seria a tampa, que tanto serve para essa quanto para essa. E eu posso ter isso aqui direto também numa outra panela, né? Eu tenho, se eu tiver essa peça perfurada, seria uma cuscuzeira, uma coisa assim, que é uma peça para cozimento no vapor. O pessoal está perguntando quanto tempo, mais ou menos, para chegar no ponto de couro, né? Para polir. Depende, né, Tânia? Se é inverno, se é verão. Pois é, então, se eu estiver trabalhando o dia. Às vezes eu começo a trabalhar, ela não está muito no ponto de couro muito bom. Quando eu passo a ferramenta, quando eu passo a pedrinha aqui já está melhor. Deixa eu te mostrar uma outra. Essa aqui, por exemplo, que a gente estava trabalhando. Se eu começar a passar a pedrinha nela, ela está muito úmida. A argila vai sair na pedra. Então, ela não tá boa ainda para dar polimento. Ela tá boa para alisar. De repente, dependendo da força que eu coloco, ela vai deformar ainda. Mesmo por fora. A hora que eu começo a alisar, eu vejo que sai na pedra. Então, ela não tá polindo ainda. Ela tá alisando, né? O Leandro pergunta, tu usa algum óleo, plástico, alguma coisa para brunir ou só a pedra mesmo? Eu uso várias coisas. Primeiro, quando tá no torno, a hora que eu dou acabamento no torno, principalmente no fundo e dentro, eu uso uma madeirinha para dar já no torno uma boa alisada para evitar ranhura, pôr pedrinhas para dentro e tirar ela o mais possível, o mais lisa possível do torno. Quando é uma peça que, como é o corpo que vai colocar a alça, eu não posso exagerar nisso para ela não secar demais, né? E eu preciso que isso aqui tenha uma umidade similar à da alça. Então, não posso... eu já tentei fazer isso, dar todo o polimento depois colocar a alça e eu tive dificuldade na diferença de umidade e aí eu tive fissuras aqui, porque essa já estava mais seca, essa já ainda estava úmida e não foi legal. Então, eu deixo ela o mais lisa possível com a madeira ou com as ferramentas de torno. Mantenho ela úmida e a hora que eu faço essa rolha, que vai ser a tampa, eu deixo ela secar um pouquinho também para ela não
A E, alça. A rolha isso, que vai ser a alça, não a tampa. isso, isso. Para elas ficarem mais ou menos na mesma umidade. Quando elas começam a secar um pouquinho, deixa eu mostrar a diferença de uma mais úmida. Essa aqui é a palhoça. Ela tá meio pegajosa ainda, então ela tá mais úmida, não é ainda ponto de couro. Essa é palhoça? É a palhoça com argila marrom, mais Aham. óxido de ferro. É Ficou misturada, mais aquela que escurinha, né? ficou mais escura porque eu também pus o óxido de ferro. Você observa que ela vai soltando na pedrinha, Aham. né? Mas eu já posso começar alisando, tirando algum risco. Isso ajuda a pôr as pedrinhas para dentro. Então Tanto demora dentro. mesmo essa fase de brunir, demora, como tu disse, Sim, dois. é um amor enorme fazer uma panela, porque o tempo que a gente fica brunindo e dando acabamento, a gente não conseguir cobrar o tempo que eu trabalhei na panela. A gente não vai cobrar R$ 500 por uma panela, ninguém vai pagar, né? Ou, Ah, sabe? depois dessa live vão sim. Quem sabe? Aí, essa aqui tá bem úmida, você vê as nervuras do acabamento, do torno. E então, a hora que eu passo, ela ainda, ó, ela sai na pedra. Mas isso já ajuda a começar isso de deixar essa parede regular. Uma coisa importante, sempre que eu aplico uma força na outra direção, tem a mão. Então, vou virando, nunca coloca a força só de um lado, o outro lado tem que ter ação contrária. E aí eu vejo as marquinhas. Então, eu vou adaptando cada pedrinha para uma curvatura. Ó, a Liliane pergunta se tem que brunir por fora obrigatoriamente. Por dentro e por fora. O fundo eu acho interessante. Pelo menos não precisa ficar um espelho como é por dentro, mas eu acho importante porque o calor fica um pouco de mancha, né, do fogo. A hora que o fogo bate aqui, ele deixa algumas marcas. E depois no cuidado de limpeza, eu acho que é interessante pelo menos deixar um pouco mais lisa do que a peça simplesmente acabada com as ferramentas, né? Uma pedrinha, uma superfície mais lisa, eu acho muito mais interessante. Você pode ter uma textura, um desenho, mas a região que tiver em contato com fogo, eu acho que é bem interessante ter ela mais lisa. E até para fins de limpeza, de higiene mesmo da Sim, panela. sim, Quanto mais sim. lisa, melhor. Essa A, aqui, a essa, Silvia perguntou se tem muita procura, se o pessoal quer comprar, se muita gente procura a panela para comprar. eu não fiz uma produção grande, eu trabalhei algumas peças e o que eu tive contato pelo Instagram, algumas pessoas interessadas, eu enviei duas para Brasília, alguém que trabalhava com chá, com alguém que era especialista em chá, queria algumas peças para chaleira, para ele acabou comprando duas panelas porque queria conhecer também o trabalho. Um chefe que teve contato com a Elisa lá no Instituto Ling, gostaria de ter peças grandes, mas eu não tenho condições de fazer uma panela muito grande para caber 5 quilos ou 5 litros de ainda não tive como fazer, nem sei se eu consigo. De rolinho, sei lá. Tem o tamanho do Não, forno também, né? O limite é o tamanho do forno também, né? até posso pôr no forno elétrico, né? Eu posso queimar na queima de 1050 no forno elétrico, não tem problema.
mas mesmo de construir, né? No torno, uma panela de 5 quilos, eu acho que só se eu fizesse em partes, né? Eu não tenho ombro para Pois levantar é. isso, né? Essa aqui que tem 2,5 kg de argila, já, meu ombro já reclamou, né? Sim. Então De talvez o levantar e rolinho, sentar. talvez o rolinho É, fosse mais é. fácil. Sim, ou começar no torno e continuar no rolinho, né? O pessoal está perguntando o Ah, preço da peça final. Eu não sei o se peso, é em box ou se é agora, mas estão perguntando. Preço, depende também do eu, tamanho da panela, né? eu acho o mínimo R$ 200, não sei. Eu imagino assim, a gente demora pelo menos um dia trabalhando numa panela, né? Quanto custa um dia de trabalho nosso, né? Mais a matéria-prima, mais a queima também, né? Tem que E o colocar tudo risco, né? no custo. Porque a gente quebra algumas, né? algumas, Sim, algumas, sim, tem perda, né? Eu queria mostrar essa aqui, que já tá um pouco seca. Essa aqui já tá mais em ponto de couro. Ela tá bem, bem brilhante, ela começa a aparecer esse brilho. O Leandro perguntou sobre o que eu uso para dar o polimento. Eu começo com uma telinha de mosquiteiro, aquela que a gente usa na janela, aquelas de plástico. Hum. Quando a peça está mais úmida, ela ajuda a uniformizar e tirar um pouco dos riscos. Aí, mas tem que ser de forma delicada porque ela vai tirar a argila. O pessoal está perguntando de novo sobre a temperatura de queima. A gente falou no começo, né? Entre A gente, 950 e 1050, é isso? isso, 1050 a máxima temperatura. 1050 na temperatura de queima de biscoito. Mas a partir de 950, né? Acho que para não ter ela muito porosa, 950 graus, né? Uma Porque a variação. porosidade é importante para manter o calor e para ela também dilatar e contrair, né? A Sim, não questão pode ser nem muito abaixo disso e nem muito acima, né? Porque ela começa a isso, sinterizar e a argila perde um pouco dessa condição de expandir e contrair, que é o que isso, garante que ela não rompe no fogo, né? Com o calor do exatamente. fogo. Quantas horas de queima? O Leandro está perguntando. Tu falaste em 4, né? Não, isso no A queima forninho que a da gente. Luciana. Na queima que a Adriana fez no workshop foi de 4 horas naquele fogão, naquele forno que a gente construiu com tijolos, com tijolo de construção. Ficou um forno portátil, assim, ele não era um fogo, não tinha nenhuma argamassa, nada, foi só feito com o pilhamento dos tijolos. Essa queima demorou 4 horas. No forninho da É, Luciana, ele demora para consumir todo o carvão que a gente coloca para carregar o forno, de 5 a 6 horas. Depois que o calor, que o fogo acaba, ele continua fechado e ainda consumindo o carvão que está lá dentro até, por exemplo, uma noite toda. E na manhã seguinte a gente abre e tira a panela. Então, de fogo aceso, pelo menos 5 horas no forninho de carvão. eu acho que, não sei, Tânia, se eu entendi direito, assim, mas então, resumindo, na verdade, depende da argila e vai depender do tipo de argila e tem que ser ponto de biscoito, né? Eu não posso nem queimar muito baixo do biscoito e nem muito alto. Eu tenho que manter aquela porosidade. Então, basicamente, é uma temperatura para biscoito. É Sim, isso? isso. Aqui na embalagem da Terra Nova, ela fala monoqueima de 998 a 1020. Eu tenho queimado ela 1050, queimei a 1050, que foi minha última queima de biscoito. E essa aqui, por exemplo, foi nessa temperatura.
Ela é porosa ainda, né? E tu Essa chega a aqui, fazer um teste de porosidade depois da panela queimada ou não? Não precisa. eu não cheguei a fazer, mas a gente pode depois fazer, ver quanto é. Deixa eu ver aqui. Que é essa aqui é a Terra Nova, que é a mil e, Olha só o som maravilhoso. né? Quando sai da queima, a língua cola na peça ainda, então ela tá porosa. Aqui ela tá, não, É o não tá teste da língua. encerada. É o teste da língua. Aqui a língua ainda cola na panela. Inclusive essa aqui também. No forninho da Luciana, às vezes, algumas regiões, por exemplo, onde o carvão fica acumulado por mais tempo, ele chega até a não colar a língua, né? Ele chega a fechar um pouco mais. Mas ainda cola um pouco a língua. Depois a gente usa cera, né, para impermeabilizar, e aí a gente resolve essa questão da água que ela repele a água, então ela já não tem mais essa porosidade da peça recém-queimada. Sobre aquela coisa do Leandro ainda sobre o que eu uso para brunir. Eu uso essa aqui, a telinha de mosquiteiro, as várias pedrinha, aqui obsidiana, que eu acho a melhor, pedrinha de rio, as ferramentas para uma região grande, ferramenta de madeira, cada uma resolve no momento. Esse aqui é bom para começar. Ela coloca para dentro todos os grãozinhos e começa a preparar uma superfície bem lisa. E ela precisa ser aplicada num ponto de cor, porque ela não, ao invés de alisar, ela vai arrancar. Então, quando eu quero dar um acabamento e tirar, eu uso isso. E quando eu quero, já aqui, por exemplo, na borda, eu gosto de usá-la assim, mesmo nas peças que eu faço no torno, para esconder aqueles grãozinhos que depois, de esmaltado, incomodam e ficam salientes, que depreciam muito a peça quando tem essa granulosidade aqui Então, essa ferramenta aqui, ferramenta não, essa coisa me ajuda muito. De cuidar dessa borda aqui. Ou por dentro. Aqui ainda tá úmido para isso, mas ela tira ranhuras, ela esconde fissurinhas não, mas quando tem uma ranhura, quando tem pedrinha saliente, isso aqui ou coloca para dentro, ou ela põe a pedrinha para dentro, ou ela tira a pedrinha. É isso, a Adriana perguntou como é que usa a tela de mosquiteiro. Assim, né? Eu recorto a telinha. Você pode usar um pirógrafo para selar e ela não continuar desfiando. E eu uso para alisar. E a Vanessa pergunta se nesse modelo de alça tu fizeste o furo na parede da peça. Sim, né? As alças sempre são... A parede sempre é furada para introduzir a alça. Isso. A telinha. Aí eu venho, de repente, com uma madeira ou uma borracha. Deixando bem uniforme. Pedrinha para dentro. Colocar aqueles grãozinhos que ficam... E depois, no momento que ela tá um pouquinho mais seca, a gente vai sentindo... Aqui ainda não tá dando polimento, ele alisa, ele não dá brilho ainda. Mas ele regulariza a pedra. O brilho vem depois de muito brunir, né? Depende. Quando ela tá em ponto de couro mais avançado, e aí começa a aparecer. Aqui a gente quase não vê o brilho. Não sei se dá para ver, se estão notando. Aqui quase não tem ainda o brilho. Agora essa aqui que já tá um ponto de... A gente vê a diferença. O barulho. Um barulho, gente. Essa aqui tá mais linda. Adriana linda. vai ficar salvo no IGVT sem comentários, tá, Adriana? Né? Eu ia mostrar o brilho, né? Aqui, olha qual a diferença alto brilho. De brilho, né? Aqui, a mesma argila, aqui
que foi seca por mais tempo, isso aqui ficou guardada, ela começa a aparecer esse brilho. E os barulhos, né? O barulho que eu acho curioso. O barulho já vai mudar. Isso, aí parece uma madeira. Ó, tá perguntando se pode brunir com terra sigilada, e aí eu já... Sim, você pode interferir com tipo engobe. Uhum. Pode interferir com imagem, com gravura, com tudo, desde que isso tudo se fixe numa queima de 1050, né? Mineral que a 1050 aderiu, fundiu, tudo certinho, a gente pode fazer interferir na parede. Aí, uma coisa que eu descobri há poucos dias foi a meia calça. Um pedaço de meia que ela quando a peça está praticamente pronta, ela fica com uns brilhos que a gente não tem certeza se é só brilho, se tem uma ranhura. E eu gosto de aplicar a meia. É meia de nylon. Meia de nylon. Ela ainda tem ela ainda interfere, ela põe ainda algum grãozinho para dentro, tira algum risquinho, mas ela uniformiza as marcas que a pedrinha ainda pode deixar. E por dentro também. Nós já estamos, eu acho que quase com 1 hora, Tânia, de live, e o pessoal perguntou sobre o processo de cera, como é que é. Tá. Eu acho que a construção da panela tá tudo ok, né? Acho que não esquecemos nada. Não vai cair aqui, né, pessoal? A live pode ser mais de 1 hora, como é que é? Eu tenho que parar agora. Vamos ver se eu não esqueci nada. Vamos continuar. Sobre a queima, a secagem, ok? A cera. Quando eu morei no Espírito Santo, a gente comprava a panela, elas orientavam para a gente colocar azeite na panela e colocar no forno para queimar esse óleo, para que ele penetrasse na argila. E tanto o Francisco Lorusso quanto a Adriana, eles orientam o uso da cera de abelha. A cera virgem de abelha, que a gente compra de quem produz mel, aquela cera que não pode ser aquela cera de depilação, tá, gente? Que tem na... Abelha mesmo, tem que comprar de apicultura mesmo. Que na loja de cosmético tem cera de abelha, mas ela tem outros produtos junto, então não pode ser aquela. Tem que ser... É fake, não pode. Tem que ser a virgem, né? Esse aqui eu comprei em Cambará da Serra e uma amiga conseguiu trazer de Osório. Aqui em Porto Alegre não achei para comprar ainda. A gente corta uns cubinhos com uma faca, uma região assim, mais ou menos, menos até que isso aqui, dá para uma panela. Ainda vai sobrar um pouquinho. A gente não pode ter muito pouco, porque senão não consegue nem molhar o pano que a gente vai usar. Esse aqui já foi para o banho-maria dentro de um bowl qualquer, uma peça mais grossinha. Eu coloco os cubinhos da cera e coloco em banho-maria, ele vai derreter. E a panela vai para o forno. Põe a 200 graus, mais ou menos, no forno da cozinha. Ou numa churrasqueira, ou quem tiver feito a queima no forninho, tiver coragem de tirar a peça incandescente, ou pelo menos muito quente, né? O importante é a panela estar quente e a cera também, porque se eu venho com a cera na panela fria, ela vai ficar branca e não vai penetrar na panela. Então eu preciso que ela esteja bem quentinha. A hora que eu uso um pano
para umedecer com a cera. Eu inventei um treco assim, que é um pedaço Uma de malha. bruxinha. Uma bruxinha que eu amarrei num tubo, num palito, e amarrei com um cordão. Eu uso para umedecer com a cera quente. O tecido molha. E eu começo por dentro, coloco, e no mesmo instante a argila vai absorver, a cerâmica vai absorver toda a cera e ela vai penetrar, não vai ficar excesso. Tanto isso por dentro quanto por fora. Se começou a ficar com aquela coisa de vela fria, branca, volta a peça para o forno, deixa aquecer de novo, mantém isso aqui, a cera aquecida, derretida. Se ela começar a ficar branca também é ruim, ela fica excesso em uma região e outra não absorve. E eu faço, às vezes, uma bruxinha menorzinha para entrar aqui no furo ou para alcançar regiões mais difíceis. Pode ser também com a mão, com uma luva e um pedaço menor de tecido. Só que aí tem que cuidar com a mão, né? Porque tanto a panela quanto o tecido vão ficar quentes. E aí ela vai absorvendo. Eu posso pôr várias camadas, ela absorve. Até o momento que a panela esfria, ela começa a ficar branca. E aí a peça está impermeabilizada, pronta para uso. Antes de cozinhar pela primeira vez com ela, eu gosto de colocar água e ferver uma ou duas vezes, pelo menos, completar com água. Vai demorar um pouquinho, ela demora para aquecer, mas ela vai ferver, vai aparecer as bolinhas. E a hora que ferve, desligo, espero um pouquinho e jogo aquela água fora. Vai sair um pouquinho da cera. A gente vê na superfície, assim, uma natinha de cera. Então, a gente descarta uma, duas vezes essa água. Vai sair fumaça, que vai ser a cera que está sobrando tanto no fundo da panela quanto na parede. Vai sair uma fumaça branca, o cheiro de mel, que vai atrair abelhas. E à medida que a gente vai usando, esse cheiro vai parando, não vai sair mais fumaça e a panela aí fica ok. Ela precisa de algumas queimas. Vai manchar, vai ficar a marca do fogo aqui, vai ficar uma região escurecida. Um pouco por isso que eu acho muito o contraste dessa argila aqui. Eu acho que ela podia ser um pouquinho mais colorida, mais escura, para não ter muito... Ela é muito clarinha para esse uso, eu acho que fica muito evidente a cor da parte queimada, diferente da parte branca. Então, minha ideia é para as próximas colocar um pouco de óxido de ferro na massa. Eu acho que falei o que eu tinha planejado. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Alguém tem dúvida? O que a gente pode ajudar ainda? Pode estar com banha? Não sei. Pode. Se tem gente que faz com óleo, né, com azeite, acho que pode ser com a banha também, né? Sim, pode. É que a cera de abelha é mais cheirosinha, né? Sim. É mais difícil de encontrar cera. O Leandro tinha perguntado se no forno de carvão, como é que tu põe a panela de boca para baixo ou para cima? Eu acho que essa era a pergunta dele. A gente coloca assim, ó, nessa direção. Nem assim e nem assim, né? Para circular o calor. Uma coisa que eu achei interessante, eu perdi uma panela no forno de carvão, porque eu acho que o fogo veio bem numa direção assim, e acho que foi um fogo muito rápido, e eu acabei perdendo, explodiu essa parte aqui que ficava bem para baixo. Se puder pôr uma peça ou um pedaço de argila para evitar a diferença muito grande de calor no começo, né? Então coloca uma cama de carvão, né, dentro do forninho, aí coloca uma peça que seria o meu anteparo ali, minha proteção, coloco a panela
E aí preencho com carvão o espaço que sobrar. E a tampa junto, né? Na mesma queima. Esse aqui é a tampa, na verdade, né? Aí posso pôr assim, a tampa, uma peça aqui para proteger do calor e talvez até um pouquinho aqui dentro, um pouco de carvão dentro da panela. É uma E queima isso, bem artesanal, bem rústica, né? sim. O pessoal está perguntando também por que que não faz temperatura mais alta para impermeabilizar. Mas é justamente o ponto de biscoito ser poroso é que vai fazer a peça trabalhar durante o fogo, né? Dilatar, contrair. Então não é para ser mais alto, é justamente ser porosa. É isso, Tânia? Isso. Ela é uma cerâmica de baixa temperatura. Ela não pode ser queimada no ponto de sinterização da argila, quando ela fica rígida. Ela não tem mais condição de dilatar e contrair com a diferença de temperatura. Imagina Exato. que a gente vai colocar no fogo, aqui vai estar uma temperatura muito alta e aqui mais fria. Essa diferença de temperatura, se eu colocar uma cerâmica queimada em alta temperatura, esmaltada, ela não vai aguentar essa diferença e vai romper, vai quebrar. Ah, as panelas, essas, pelo menos esse modelo de panela mais artesanal, ela precisa ter uma certa porosidade para ter essa elasticidade. As panelas japonesas, existe uma panela japonesa que ela é queimada em mais de 1.300 graus. Ela é esmaltada, ela tem esmalte por dentro, e ela é feita para cozinhar arroz. Mas mesmo essa argila, ela tem um mineral ou uma matéria que vai manter ela porosa, vai manter uma porosidade nessa panela, mesmo queimada ainda em alta temperatura. Eles colocam alguma matéria orgânica que, quando queima, deixa essa argila ainda porosa, né? Tipo o paper clay, né? Que quando queima o papel, fica os porinhos ali. E Sim, também lembrando a indústria, a porcelana como cerâmica industrial refratária, que aí sim se coloca no forno, né? Mas não na chama direta, justamente porque a porcelana tem os poros bem fechados, né? Ela é impermeável. Mas isso quanto seria outra mais... live, né, Tânia? Essa é Oi? outra história. Isso seria Desculpa. outra live, né? Sim. Essas panelas de alta temperatura, inclusive com vidrado, né? Seria outra live. A live de hoje é sobre panelas a ponto de biscoito, assim, né? Sim. É uma inspiração na cerâmica pré-colombiana, né? Isso, Da cerâmica indígena. A gente não está falando de uma cerâmica industrial industrial. que a gente consegue chaleira, vidro que vai direto no fogo, né? A gente não está falando disso. Eu acho que eu não conheço ninguém que tem condição de preparar isso no ateliê, né? Que não seja numa Sim, indústria, né? é só para. Ah, Ai, Tânia, eu vou te agradecer muito, porque eu tô com medo que caia a live aqui. Até o Rodrigo já disse que vai cair a qualquer momento. E a Silvia disse que podia passar um pouquinho. Nós já passamos, foi maravilhosa a tua live, o teu trabalho. Maravilhoso, amei. Quero essas panelas para mim. Quero encomendar. Amei a panela. As panelas. é uma peça que eu não pretendo fazer com muita frequência nem grande quantidade. Não tem como. É uma coisa de carinho, assim, Sim, uma coisa meio afetiva, não? Porque completamente. é muito trabalho, né? Quem vai usar isso também no dia a dia, na correria, vai ser uma coisa para usar de vez em quando para fazer uma comida para família, uma comida gostosinha num dia especial, eu acho. Eu quero desse jeito. Então tá, E pessoal. Desculpa, te cortei. a gente vai encerrar. Eu acho que sim, porque eu tenho medo que caia, né? A gente já tá 1h15 direto, tá? Uhum, tá. Então, é isso, tem o encerramento. Não, primeiro esse vídeo vai ser salvo no IGTV, se eu conseguir, conseguirei. E agora às 18 horas vai ter no Zoom o encerramento do festival.
tá? Então, eu acho Certo. que é isso. Muito obrigada a todos, especialmente para ti, Tânia. Eu que, Adorei. eu que agradeço pela ajuda, pelo convite. Qualquer dúvida, no Instagram, me envia mensagem, eu respondo. Alguma coisa que ficou muito rápido de a gente ter discutido, qualquer dúvida, respondo no Instagram. Então, tá ótimo. Obrigada, Obrigada. pessoal. Um beijão. Vou tentar Beijo. salvar. Conseguirei. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, sei lá. O que que eu faço, gente, aqui? Eu tenho que ver dos alfarrabos, só um pouquinho. Vamos Fecha lá, no pessoal. xizinho, no X. Tem o X, Vai no xizinho. Fui no X e depois. desliga e salva.